Ontem, exatamente a esta hora, eu estava me dirigindo, levado por um irmão, para a segunda Igreja Batista de São Fidélis, que ao completar 50 anos, promoveu então uma série de cultos, e eu fui convidado para pregar nos cultos de sexta à noite e de sábado. Foi muito interessante ver os irmãos em suas atividades, visitar a cidade, ver as outras igrejas em ação, e pude verificar algo muito inspirador. A primeira igreja batista daquela cidade mantém um lar dos velhinhos, com 20 internos, homens e mulheres, que é mantido pela igreja. Tem outras ofertas, mas basicamente pela igreja, com profissionais e também com voluntários. Um trabalho realmente de grande valor, procurando alcançar uma parte da população que é sempre colocada em plano secundário, como nós sabemos. Foi muito bom ver que o Evangelho naquela cidade, nesse caso específico do lar dos anciãos, tem feito diferença na vida dos irmãos da igreja e também na vida daqueles homens e mulheres já bastante envelhecidos, a maioria já enferma, ali naquele lar. O amor de Deus se mostrando, se manifestando de modo bastante visível, tocável. Foi muito bom. Também foi muito bom ver os irmãos se mobilizando para aquele socorro aos nossos amigos, aos nossos patrícios de Xerém. A ideia não foi minha, foi do Alexandre Aguiar. Fique em pé, Alexandre. Fique em pé. Sei que a sua humildade impede você. Ele me mandou um e-mail se nós não podíamos fazer alguma coisa pelo pessoal de Xerém. Aí eu conversei com o pastor Carlos Daniel, desafiou a juventude e foram 25 jovens lá hoje. Mas daqui a pouco ele vai dar um breve relato. E os transportes que nós tínhamos foram estufados de coisas. Porque, então eu mandei um e-mail já no final da tarde de ontem, muitos irmãos puderam atender e vamos ver, ele vai falar sobre isso, o que é que podemos ainda fazer para ajudar aqueles irmãos, porque a situação ainda continua. Quando eu falo irmãos aqui, não é irmãos da igreja não, irmãos que moram em Xerém, as suas dificuldades, não é? Que ainda estão presentes. Infelizmente, com dor no coração eu falo isso, não era uma coisa que nós devíamos fazer. Deveria ser uma responsabilidade prévia do Estado, do poder público. Mas nós sabemos, né? Alguns daqueles prefeitos tinham que ser presos. Situação de lixo, porque estava saindo do governo, deixaram o lixo se acumular pela cidade. Quando vem a chuva, ela não consegue escoar. É uma situação bastante lamentável. E as pessoas saem do governo quando voltam, são eleitas de novo, por nós, que somos os culpados disso. Desabafos à parte, aqui estamos de volta então, foi muito bom poder participar com os irmãos, ali então em São Fidélis. Cheguei hoje por volta das 5 horas da manhã, por isso não estive presente nos 2 cultos, mas assisti pela internet, foi tudo muito bem. Eu dou graças a Deus pela igreja que nós somos, pela equipe pastoral que nós também compomos. Dito isso, pergunto se há entre nós alguém que nessa semana completou aniversário de nascimento, ou de casamento, ou de batismo, ou alguma outra data importante na sua vida. Vânia, aniversário de nascimento, certo? Vânia, esposa do pastor Carlos Daniel, também líder do trabalho aqui com adolescentes e jovens, está na transição também, né? Você não sabe se você está aonde, não é verdade? Mais alguém? Bem, bastante tempo, né, Armando? Mas bem-vindo. Está morando em São Paulo agora? Então, qual a cidade? Amparo. Amparo, conheço Amparo lá, na terra lá dos vidros, aquelas produções lá, né? Tá bem? Aniversário de nascimento também, Armando? É hoje.
Tá bom. Mais alguém? Pergunto se há entre nós alguém que pela primeira vez vem à nossa igreja participar do nosso culto. Se houver alguém, fique em pé, por favor. Se é a primeira vez que você vem aqui. André, né? Se eu estou enganado, vai receber um abraço do Aurélio. Aurélio, dá um abraço ali, gostoso no... Vai lá, Aurélio, dá um abraço do André ali. Temos aqui também outras pessoas, são bem-vindas. Lá atrás também, já foram abraçadas? Então pode sentar. Na galeria tem alguém? São muito bem-vindos. Esse cartão que foi entregue, se você quiser preencher, nós faremos contato então com você e estarmos juntos. Se você mora então aqui nas imediações, teremos grande prazer em receber você aqui todos os domingos, né? Em nossos cultos, temos cultos pela manhã às 9 horas e às 11 horas. De tarde às 5h30 e esse às 7h30. Segunda-feira às 19 horas, quarta-feira também às 19 horas. Então, você pode estar conosco nessas formas, ou pela televisão, pelo canal 14 da NET, toda terça-feira à meia-noite, de terça para quarta-feira. Vamos ficar em pé então, vamos dar graças a Deus por esse momento aqui, esse momento de entrega de nossas vidas a Deus, de consagração, isto é, separação desse culto ao nosso Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, de tal modo que a glória dele se revele a nós. Porque cultuar é exatamente permitir que a glória de Deus se revele a nós. E quando essa glória de Deus se revela a nós, a nossa vida vai na perspectiva da glória de Deus. Como no deserto, o povo sendo acompanhado de dia e de noite pela glória de Deus. Vamos então orar. Pai nosso, com alegria recebemos o teu convite para nos reunirmos aqui nesta hora. E com alegria te cultuamos através de orações, de cânticos, da leitura e exposição da tua palavra, através da comunhão uns com os outros. Com alegria, dirigimos a Ti também a nossa palavra de gratidão por esses dois irmãos, Vânia e Armando, a quem o Senhor acrescentou mais um ano de vida. Que possam continuar confiantes em Ti, como a rocha das suas vidas. Dá-nos, Senhor, um culto em que a Tua glória seja manifesta, o Teu poder seja visto e Teu amor seja por nós sentido. Oramos assim em nome de Jesus. Todos podem, por gentileza, se assentar. Deixa eu dar um abraço primeiro a vocês. Quem quiser vir abraçar, pode vir também. Ninguém gosta da Vânia, é isso? Então vem abraçar. Pelo menos um. O Michel também gosta de você, olha. Vai te abraçar também, olha.
Devo confessar aos irmãos que eu já estava com saudade. Tirei alguns dias de férias, mas a gente, por mais que estejamos no meio de outros irmãos fora do nosso estado, sempre fica aquele gostinho, né? De sentir a alegria de estar no meio dos irmãos, de estar aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor, de compartilhar alegrias, de dar um abraço, de dizer como você é importante para mim. E eu vou te convidar nesse momento para que a gente se coloque de pé, então, vocês fiquem de pé, e a gente vai cantar esse cântico, Quero Louvar-te, e aproveitando esse momento de louvor e gratidão a Deus também, nessa música que diz que quero louvar-te sempre mais e mais. Aqueles que desejarem então dar um abraço no seu irmão, quando estivermos cantando, você poderá então fazê-lo, né? Dar um abraço gostoso, dizer, pô, foi bom retornar a casa e te ver aqui novamente, sentir a tua presença aqui junto com o nosso Senhor. Então, quando estivermos cantando, aqueles que desejarem se abraçar, façam isso, mas façam com alegria, né? No coração que é tão peculiar do povo evangélico. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te, eu quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça receber. Quero servir-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça receber. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves
do céu cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos cantar ao Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos, ó Pai, levantar as nossas mãos para o Senhor e dizer muito obrigado, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso potente Deus, o nosso Deus amoroso, e ó Deus, nós queremos dar graças ao Seu nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, que tudo aquilo, ó Deus, que fizermos aqui, que o Senhor possa se alegrar com tudo. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ainda de pé, nós vamos entoar esse hino, Vinde cristãos cantai. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, louvem o seu santo nome.
Reina sempre o grandioso Senhor. Poderoso é
Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é o Deus mesmo, sobre toda a terra, sobre todo o céu, mas nós queremos que o Senhor seja o Deus das nossas vidas, ó Deus, habita em nossos corações, nos nossos pensamentos, na nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, lhe pedimos isso e agradecemos pelo que o Senhor já tem feito. Amém. Pode sentar, por gentileza. Muito obrigado à banda. A música diz assim: queremos agradecer por Tua obra, Senhor, em nossas vidas, e temos muitas coisas para agradecer. Na nossa igreja, em todos os cultos, nós temos um momento chamado momento de fidelidade, momento de gratidão. Carlos, todos os cultos, todos os domingos? Sim, porque todos os dias nós temos coisas para agradecer a Deus, todas as semanas. Uma das formas é você orando a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Uma outra forma, nós temos esse hábito aqui em nossa igreja, é você trazer uma oferta ou o seu dízimo e depositar nas salvas. Nós faremos isso agora, enquanto uma música será tocada. Mas antes eu quero falar de outra coisa que nós também temos um motivo, que é um motivo de gratidão. Talvez quem assiste o culto pela internet perceba mais isso. Você que está em casa agora pode perceber que são os nossos câmeras e as pessoas que operam ali à mesa, onde está aquela luzinha vermelha. Ali atrás fica uma pessoa ali controlando a câmera. Então você que assiste pela internet, quem controla a imagem, se é dessa câmera, daquela ali ou da outra, é a pessoa que está ali. E nós somos gratos a vocês, voluntários, que são nas câmeras todos os domingos. Se você quiser fazer parte dessa equipe, desse time, é muito simples, muito simples. Basta você participar de um curso muito rápido, que vai acontecer no dia 12, no dia 19 e no dia 26. Carlos, eu não tenho disposição de vir esses 3 sábados. Venha só em um, porque o curso será repetido. Então, dia 12, dia 19 e dia 26. Contudo, são apenas 6 vagas por sábado. Com quem que eu falo? Você pode falar com o Antônio Borges. Se você não o conhece, você pode mandar um e-mail para antonio.borges2003@gmail.com, ou no balcão de informações ali na igreja, você pode deixar o seu nome ou o seu e-mail, que o Borges vai entrar em contato com você. Um outro motivo de gratidão que nós temos como igreja para fazer a Deus é a viagem dos nossos adolescentes missionários. Esse é o 3º ano que a igreja aqui é representada através dos adolescentes, lá em Barreiras, na Bahia. Mas o que tem lá? Lá tem um orfanato da Junta de Missões Nacionais. E pela 3ª vez sai um ônibus daqui com adolescentes e vão até lá, passam uma semana falando de Jesus, convivendo ali com os meninos e meninas que moram naquele orfanato e também levando a contribuição dos irmãos. Todo ano o ônibus sai cheio de coisa aqui, e é uma festa, uma alegria. No site da igreja, itacuruca.org.br, você pode acompanhar o que está acontecendo lá. Os adolescentes criaram um diário de bordo, e aí você pode ir acompanhando, vendo as fotos e tudo mais que está acontecendo. E hoje nós temos um motivo de gratidão especial. Hoje, como o pastor disse, ontem ele mandou um e-mail solicitando à igreja que trouxesse alguma contribuição ou fizesse em forma de dinheiro para que levássemos socorro às famílias lá que foram afetadas pela chuva em Xerém. E hoje um grupo de 25 jovens estiveram lá. Está aí o nome deles no telão. Nós saímos daqui às 11 horas da manhã e saímos de Xerém por volta das 5 da tarde. Mesmo o pastor tendo avisado ontem, muitos irmãos trouxeram a sua contribuição hoje pela manhã, e nós levamos carros cheios mesmo. Foram 4 veículos, sendo uma van, 2 carros pequenos e ainda uma caminhonete, cheio de coisas, graças a Deus. Essas aí são algumas imagens, a gente chegando lá, tirando o material da van. Lá já tinha muita doação também, aí a Polly brincando com as crianças. Eles serviram um almoço para a gente, vocês acreditam? Olha ali, o Túlio está até lambendo o dedo ali, ó, de tão gostoso que estava, você vê na foto. Aí a gente fez um trabalho de formiguinha, uma corrente humana lá, para ir carregando as coisas lá para cima. As meninas também ajudaram, nesse parte do pegar pesado, né, digo. Da igreja, uma Kombi levava a gente até o ponto mais crítico, que era onde as áreas afetadas. A igreja não foi afetada, então essa Kombi aí transportou a gente para lá. Estava muito quente, gente, muito quente. E a poeira e o cheiro estavam muito forte, então a gente estava usando a camisa ali. Não sei o que aconteceu lá. O Jorge
E o Arquimedes ajudando a tirar a lama dessa casa aí, dessa pessoa. O olhar triste dessa senhora. As pessoas perderam tudo. Vocês podem ver ali até onde a água chegou. É o grupo conversando com os irmãos. Essa senhora chorava muito mesmo, porque ela perdeu tudo. E aí a Heloísa foi lá e levou uma palavra, deu o Evangelho de João, que nós levamos também para ela, conversou um pouco com ela. Tem as casas que caíram, vocês podem ver ali a marca da água, algumas paredes caíram, outras não. A energia foi cortada de algumas casas. Você foi onde a água desceu ali da montanha. A ponte foi destruída também. Os irmãos devem ter visto no noticiário da TV ou da internet. Aí o Felipe está apontando para a água. Tem a porta ali, bem acima da porta. A água chegou ali na telha mesmo, na laje ali. Em algumas casas, a terra foi arrastada. Então, isso aí, olha, fechou a porta, não tinha como entrar. Foi muita terra mesmo. A água ainda está presente em algumas ruas. Essa senhora também estava chorando bastante. E essa é a equipe que foi, o pastor está ali, o pastor Acioli Papas, pastor da Igreja Batista Betel em Xerém, que nos acolheu muito bem, e aí a gente tirou essa foto da equipe que esteve lá. A situação ainda está crítica, tanto é que a gente chegou em uma casa lá, a casa da dona Kátia, e a gente queria ajudar a limpar a sala, mas ela falou, olha, não tem como, porque se vocês me ajudarem a limpar aqui, a água vai ali para fora, que está uma lama, então enquanto não tirar aquela lama da frente, eu não posso limpar a minha casa. E ela perdeu tudo, estava um cheiro horrível, porque a geladeira estava desligada e a comida estragada, a gente ajudou a limpar a geladeira dela, a cozinha, tudo perdido, tudo, os livros, CDs. Ela tem uma bebê de 5 meses, e ela falou que quando percebeu que a água estava entrando, ela subiu para lá e conseguiu salvar a filha dela. Um outro senhor, seu Eronildo, falou que estava dormindo, casou em setembro, móveis novos, pagando ainda alguns. 4 horas da manhã, a cama começou a balançar e ele acordou, meu Deus, o que é isso? A água já estava no joelho dele. Aí ele correu, desligou o disjuntor e tudo mais. Esse irmão foi muito interessante. Ele é cristão também, nosso irmão em Jesus. E ele falando, olha, eu estou feliz, eu estou com a vida. Aqui aconteceu tudo isso, perdi algumas coisas, mas eu estou vivo com a minha família, estou feliz, sirvo a Jesus. Então, e outras casas que nós visitamos, pessoas não tementes a Deus, bêbadas, tentando de alguma forma encontrar um alívio, uma compreensão de tudo que estava acontecendo, que está acontecendo ali. E aí você vê a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu sou muito grato à igreja que contribuiu hoje pela manhã, aos que ainda estão contribuindo. Lá eles não precisam mais de roupas, porque tem muita roupa nessa igreja que está fazendo a distribuição. O que eles precisam? De lençol, roupa de cama e material de limpeza, vassoura, detergente. Então, se você ainda vai fazer a sua contribuição, em forma de material, traga material de limpeza ou roupa de cama. Se você quiser ofertar em dinheiro, você pode escrever no envelope que tem no banco, e falar, olha, socorro a Xerém, que aí a igreja vai comprar então o material que está precisando. Para hoje, a igreja lá precisava de 3 colchões, mas a gente falou, pastor, não tem como enviar hoje, né, para hoje à noite. Mas se você também quiser doar um colchão para algumas famílias, você pode escrever aí, ó, para a compra de um colchão para Xerém. Fica muito à vontade. Fiquei feliz também que a juventude se prontificou. Ontem à tarde foi lançado o desafio, o pastor Israel falou, será que a juventude cabeça isso aí? Claro, a força, a beleza da juventude está pronta para servir, e 25 pessoas foram lá. Os jovens estão espalhados pela igreja. Se você acha que os jovens não estão fazendo nada, eles estão na banda, estão nas câmeras, estão fazendo essas viagens missionárias, estão na recepção uma vez por mês, estão nos grupos familiares. A juventude está agindo. Se você é jovem e ainda não participa de alguma dessas coisas, eu lanço o desafio para você, participe.
Porque a vida é curta, a juventude passa logo, e é quando a gente tem força para agir, força para ir lá. Ontem um irmão de 80 e poucos anos falou comigo: Carlos, eu não consigo ir lá, mas eu quero dar essa oferta aqui para você, porque eu sei que a juventude vai lá, e a juventude tem força. Quero aproveitar aqui e convidar você que é jovem, no próximo sábado, dia 12, 7h30 da noite, a gente vai fazer o nosso primeiro culto da juventude, onde a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouco mais dessa viagem aí rápida, missionária, hoje lá de Socorro a Xerém. Então venha e participe. Você que é jovem, você que está vivendo aí os seus 20 e poucos anos, não viva a sua juventude sem Jesus. Não deixe passar. Não deixe passar. Se você tem alguma dúvida, converse com as pessoas aí mais experientes, que já estão com seus cabelos brancos, que viveram a sua juventude com Jesus, e pergunte se valeu a pena. Certamente vão dizer que valeu a pena. Então, agora, nesse momento, enquanto o irmão Eugênio toca uma canção, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você que está visitando a nossa igreja, não se sinta constrangido de participar desse momento. Esse é um momento para os membros da igreja. Nós queremos que você saia daqui levando alguma coisa, levando paz, levando amor no seu coração de Deus e não deixando alguma coisa. Mas se você sentir a vontade de participar, por favor, seja bem-vindo. Então vamos lá. Muito obrigado. Os irmãos poderão nesse momento levar as salvas e nós estaremos então participando também desse momento de intercessão, quando nós entregamos ao Senhor as nossas súplicas, quando nós entregamos ao Senhor os nossos pedidos, quando nós mostramos ao Senhor as nossas necessidades. Comentava no primeiro culto que durante esse mês agora de dezembro, várias famílias em luto agora, pelo falecimento de alguns parentes, no mês de dezembro. Esse mês já começando com alguns, pessoas que estão sofrendo com dores profundas na sua alma, no seu coração. Possamos então nos lembrar desses irmãos que estão passando por esse momento, por aqueles que estão enfermos. A nossa irmã, a doutora Márcia, mandou um torpedo dizendo que o seu tio Manolo está internado no CTI. Que possamos nos lembrar desses irmãos durante o decorrer da semana, durante o mês que se passa, durante o ano, trazendo a esses conforto, trazendo a esses ânimo, esperança que só encontramos em Cristo Jesus. Nós vamos ler o texto que está impresso em nosso boletim. Logo após nós estaremos cantando o hino 497 do HCC. Se você desejar então ficar em pé, ou vir à frente, ou se ajoelhar, faça conforme o Espírito Santo de Deus
estiver então tocando em seu coração. Diz assim o texto que se encontra em Salmos: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nosso Deus e nosso Pai, nós depositamos, ó Deus, diante do Senhor, as nossas súplicas, Senhor, os nossos mais profundos desejos do nosso coração. Entregamos, ó Deus, porque confiamos no Senhor, confiamos na Tua providência, confiamos, ó Pai, no Teu amor para com cada um de nós. Pai Todo-Poderoso, há vários irmãos que se encontram de pé. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor atenda a cada um de acordo com a sua santa vontade. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão nos hospitais. Te pedimos, ó Deus, também por aqueles que estão, Senhor Deus,
chorando nesse momento pela perda de um ente querido. Pai Todo-Poderoso, Teu Santo Espírito é o Consolador. Leve, ó Deus, o consolo a essas famílias. Sim, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus de amor e de bondade, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares. Ó Pai, atenda os desejos dos nossos corações, que eles possam, ó Pai, antes de mais nada, ser, ó Pai, o Seu desejo para a nossa vida, que esses desejos, ó Deus, brotem inicialmente no Teu coração para as nossas vidas. Glorificamos-te, ó Deus, adoramos-te, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. O que é o Evangelho? Há muitas respostas a esta pergunta. Mas só existe uma fonte confiável. Só existe uma fonte de onde nós podemos derivar o que nós entendemos ser o Evangelho. E são os próprios Evangelhos. Os Evangelhos são, primeiramente, uma narrativa, uma história contada acerca do Evangelho, que é, então, a linda notícia da vinda e da vida de Jesus. No singular, Evangelho, portanto, é a mensagem de Jesus. No plural, Evangelhos são os livros Mateus, Marcos, Lucas e João que contam a história deste que veio trazer essa mensagem e viver essa mensagem. Se você então quer saber o que é o Evangelho, eu e você temos que ir aos Evangelhos. Nós sempre temos que voltar aos Evangelhos. Nós sempre temos que ler os Evangelhos. Por isso, desde o dia 31, propus-me, e nesta tarefa ainda estou e por algumas semanas estarei, comentando com os irmãos um desses evangelhos, que é o Evangelho de Marcos. Então eu quero estimular você a, em nossos cultos próximos, trazer sempre a sua Bíblia, não importa o suporte, se é em papel ou se é eletrônico, contendo o livro de Marcos, segundo Evangelho, para que nele, então, nós possamos aprender ou reaprender o que é o Evangelho. Então, eu lhe convido a abrir comigo no Evangelho de Marcos, começando no capítulo 1. Vamos ler, então, os primeiros versículos, que vou interromper para ouvirmos mais uma vez a música Agnus Dei. Agnus Dei é uma expressão em latim, que quer dizer Cordeiro de Deus. Não há a menção propriamente dita na letra a Cordeiro de Deus, especificamente nesse sentido, mas o título dessa música é isso e nos remete muito bem à experiência de João o Batista com Jesus de Nazaré. Vamos então juntos ler, começando no versículo 1, Marcos capítulo 1, vamos ler os 20 primeiros versículos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Este precursor, este batedor que vai à frente é João, chamado o Batista, porque ele batizava nas águas do Rio Jordão. Então, continua o Evangelho de Marcos, surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de carneiro, usava um cinto de couro
e comia gafanhotos e mel silvestre. Entendamos. Aqui ouvimos falar em Judeia e em Galileia. Galileia fica no norte, é a região em que o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, ou de Genezaré, ou de Tiberíades, dá o nome à região, no norte de Israel de antigamente e de hoje também. A Galileia fica então a Judéia, perdão, fica mais ao sul, onde está então a região de Jerusalém. O Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon e vem descendo, divide os dois lados de Israel antigo e hoje Israel de um lado, digamos, olhando o mapa do norte para o sul, Israel, e de igual modo no seu outro lado, Jordânia. A Jordânia, ainda hoje, às margens do Rio Jordão, é grande parte um deserto. É nesta área dos dois lados, mas sobretudo do outro lado, que João Batista se tornou esse antecipador. E quando Jesus, então, se fez batizar, também atravessou o Rio Jordão, descendo de onde ele estava em Cafarnaum, Nazaré, Cafarnaum, descendo mais um pouco, alguns quilômetros, atravessa o rio e às margens desse rio é batizado, então, por João Batista. E diz o Evangelho de João o seguinte, para entendermos bem esse momento na vida de Jesus e na vida de João. No dia seguinte, João 1, 29 e 31, depois eu volto a Marcos, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Agnus Dei. Em latim, ele deve ter falado em grego, mas a expressão ficou mais conhecida em latim, ou em português, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele, continua João, a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. João Batista, de uma maneira completa, sintetizou quem é Jesus. Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que uma vez imolado, sacrificado na cruz, removeu das nossas vidas, quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, todos os nossos pecados. Por isso cantamos, como vamos cantar no céu, como temos no inário da Bíblia, que é o Apocalipse, digno é o Cordeiro de Deus. Uma vez, cantemos. Aleluia, aleluia.
Naquela ocasião, então, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Ali Jesus esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Agora então do centro-sul para o norte, proclamando as boas novas, isto é, o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. O Evangelho de Marcos começa com essa frase aparentemente burocrática, mas que na verdade é o centro do seu Evangelho. No princípio, que é a expressão que aparece no livro de Gênesis, no Evangelho de João, ele pega essa expressão e diz então: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, tudo que você vai ler daqui para frente, diz ele, está fundamentado na vida e na mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o título que ele dá então para Jesus define completamente o ministério dele. Cristo, isto é, o enviado de Deus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, ou seja, aquele que é o próprio Deus, embora sob a forma humana. Quando então nós lemos isso, nós também devemos fazer de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o princípio da nossa vida. E nós fazemos isso quando fazemos do Evangelho o princípio, isto é, o fundamento, as bases sobre as quais a nossa vida se constrói, os nossos desejos se realizam, os nossos propósitos se concretizam e a nossa história se escreve. Eu posso então lhe chamar a ler agora comigo outra vez o versículo 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia. Nazaré da Galileia ficava na região norte, a cerca de 30 quilômetros do mar da Galileia, às margens da qual ficava a cidade de Cafarnaum. Até hoje estão lá as ruínas. Está lá até hoje a sinagoga onde Jesus começou a pregar. Então, ele foi batizado por João no Rio Jordão. Possivelmente ele foi até Cafarnaum, desceu mais alguns quilômetros, atravessou o Rio Jordão e ali então foi batizado por João, que ali vivia no deserto da Judéia. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo. Talvez só ele tenha visto o céu se abrindo. Ele pôde contemplar então a majestade do seu Pai.
Mas o seu pai não ficou circunscrito, fechado em sua onipotência no céu, porque ele viu o céu se abrindo e o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Embora não fosse pecador, Jesus desejou ser batizado. E o seu batizador foi precisamente aquele que preparou o caminho para que as pessoas pudessem entender a vida e a mensagem de Jesus. Vida e mensagens absolutamente radicais. Jesus então sai de Nazaré, passa por Cafarnaum, desce pelas margens do Rio Jordão, atravessa-o e é batizado por seu primo. Quando Jesus então se batiza, por sua absoluta vontade, de certo modo contra a própria vontade do seu primo João, ele mostra completamente a sua humanidade. E todo aquele que então obedece como ele obedeceu, que submete ao batismo como ele submeteu, é alguém que mostra também que se identifica com Jesus. Jesus não foi batizado para ser salvo, porque ninguém é batizado para ser salvo. O batismo de Jesus é um símbolo desta nova vida que se tem. Naquele momento, para Jesus, era o símbolo da sua humanidade, da sua mais completa identificação com o ser humano. Tal como o batismo de Jesus, o nosso também não nos salva, mas o nosso simboliza e representa a nossa mesma condição de salvos. E o batismo é o sinal visível desta salvação. Repitamos. Todo aquele que confessa que Jesus é o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da sua vida, que tirou o domínio do pecado, o poder do pecado sobre a sua vida, todo esse que um dia fez isso, precisa ser batizado, a exemplo de Jesus. Repito, não para ser salvo, mas porque foi salvo. E esse gesto o identifica como sendo aquele que faz parte da comunidade de Jesus. Todo aquele, portanto, que não foi batizado, mas confessa Jesus Cristo, ainda não se identificou de modo completo com Ele. Falta algo na sua vida. Mas, quando Jesus se batiza, Ele também mostra a sua divindade. Ele sai das águas e uma voz do céu anuncia a verdadeira identidade daquele homem, agora saído das águas. Aquele homem é o Filho de Deus. E quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que Jesus é Deus. Não é apenas alguém que foi gerado por Deus. Jesus é Deus. E os concílios teológicos dos séculos III, IV e V mostraram que Jesus é da mesma natureza do Pai, da mesma natureza do Espírito Santo. É um mistério? Sim, é um mistério. Mas ele foi completamente homem e completamente Deus. E a expressão Filho de Deus junta, consolida essa mesma dinâmica da divindade, humanidade de Jesus, da humanidade, divindade de Jesus. Mas aqui então eu quero fazer
uma aplicação bem mais próxima da minha vida e da sua vida. Concordamos que o Evangelho é a história de Jesus. Afirmemos, então, que o Evangelho é também o oferecimento de Jesus para que nós participemos da sua história. Quando nós lemos o Evangelho, nós temos a oportunidade de nos identificar com Jesus, de participar da história de Jesus. Que a história de Jesus seja a nossa história. Por exemplo, nós lemos romances. Cada um aqui já leu vários romances. E quando leu, se enterneceu, acompanhou o herói ou a heroína, sofreu com ele. Fechou as páginas, colocou o livro no estante. É um livro lido. O Evangelho não. Eu abro o Evangelho, eu leio o Evangelho, eu me identifico com o Evangelho, eu me identifico com o Jesus do Evangelho, eu faço parte então dessa história, da história do Evangelho. Até hoje a história do Evangelho se escreve nas nossas vidas. Essa é a diferença radical entre a narrativa verdadeira do Evangelho e qualquer outra narrativa, seja ficcional ou seja também jornalística. Se nós nos identificamos com Jesus, a identidade de Jesus é a nossa identidade. Ou seja, Jesus era quem? O Filho de Deus, em quem o Pai se alegrava. Quem sou eu? Eu sou o Filho de Deus, em quem o Pai se alegra. Você vai dizer, calma Israel, você está forçando um pouquinho a barra. O Evangelho diz que Jesus, que é o Filho de Deus, querido, em quem o Pai se comprazia, se alegrava e dele se agradava. Nós somos apenas homens. Então temos que ler o Evangelho. O Evangelho diz o seguinte, em outro lugar, ele falando, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Em outro ele diz assim, vocês são meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros com Cristo. Penso que esses versos nos ajudam a entender que essa palavra aplicada a Jesus após sair das águas se aplica a cada um de nós. Se eu pudesse então definir o que é um evangélico, eu definiria assim, um evangélico é alguém que é amado por Deus. Jesus enfrentou muitos problemas. Ele foi criticado e elogiado. Ele foi exaltado e foi humilhado. Ele foi glorificado e foi morto. Nós, na vida, de igual modo, experimentamos temores e alegrias, dores e triunfos. Somos elogiados e humilhados. Mas a nossa identidade é a mesma identidade de Jesus. Filhos amados por Deus. Houve uma época em que era um pouco comum, num certo meio evangélico, usar-se a expressão, tome posse. Pois eu acho que muitos de nós não tomamos posse da nossa identidade. De filhos amados por Deus. E aí nos abatemos quando somos criticados. Nos abatemos quando ficamos enfermos. Nos abatemos como perdemos uma pessoa querida. Nos abatemos quando não vemos mais sentido para a nossa vida. Ficamos abatidos, esquecidos
do que nós somos, esquecidos da nossa identidade. Eu estou com um problema. E o meu problema é o seguinte, pena que eu não trouxe para mostrar aos irmãos. Eu tenho uma carteira de identidade, que os paulistas chamam de RG. Aqui no Rio chamamos de carteira de identidade. Não sei como é que é em Cuiabá. RG. Só que quando eu vou usar a minha carteira de identidade, ninguém quer aceitar. Quase que, uma vez que fui da Argentina para o Uruguai, eu pude voltar. Me deixaram entrar no Uruguai, mas não queria deixar que eu saísse, porque a minha carteira não era eu. Segundo o agente, era outra pessoa. De fato, eu tinha 20 anos que eu tirei aquela carteira de identidade. Mas eu não troco a minha carteira por nada. Eu não vou tirar outra. Se me deram o mesmo número, se me não dão, não vou tirar. 3066-410, não vou jogar fora essa carteira. É a minha identidade. Eu levo algum documento que comprove que eu sou eu mesmo, embora não pareça. Estou usando essa brincadeira para dizer o seguinte: eu sou a minha identidade. A foto não corresponde mais ao rosto de hoje, mas eu sou o mesmo. Os abalos da vida, as dificuldades em que somos mergulhados, as perguntas que não temos respostas, não podem alterar a nossa identidade. Se lembra de Jesus? João Batista entrou em crise. Porque Jesus vivia um pouco longe dele, João Batista no deserto, perseguido. Ele manda os seus emissários perguntarem a Jesus se de fato ele era o Cristo, João Batista. E Jesus então diz: volta lá e diga ao meu primo o seguinte: através de mim, os cegos voltam a ver, os coxos voltam a andar, o Evangelho é pregado aos pobres. João Batista enfrentou dificuldades, entrou em crise na sua vida. Jesus também enfrentou as dificuldades, tanto é que ele saía sempre para orar. Mas ele não negou a sua identidade. Sim, eu sou o Messias. E quando me perguntaram a ele, ele disse uma vez: sim, olha para mim, eu esse que falo com você, disse a mulher samaritana, eu sou o Messias. Tome posse da sua identidade. Criticam você? Ouça a crítica. Se for válida, mude. Se não for, prossiga. Não é a crítica que vai tirar a sua identidade. Há um revés na sua vida, profissional, conjugal, relacional, emocional, uma traição. Infelizmente não devia ser, mas isso acontece. Mas não pode alterar a sua identidade. Jesus escreveu no seu coração, dentro do seu coração, qual é o seu RG. Ele marcou, diz o apóstolo Paulo em outro lugar, ele selou você com o Espírito Santo da promessa. E poderíamos juntar e dizer, ele disse que você é o filho amado por Deus. Vai você agora ouvir outras vozes? Meus irmãos, ontem à noite, umas 10h30 da noite, um irmão me levou de São Fidélis a Campos para pegar um ônibus à meia-noite. Estive com esse irmão durante o almoço, soube um pouquinho da sua história. A sua esposa, talvez com os 40 anos, sentiu-se ligeiramente mal e foi diagnosticada com um câncer já em estado terminal. Fizemos o culto. No culto eu afirmei o seguinte a propósito da minha mensagem:
que todas as doenças são naturais, são consequências de leis naturais. Todas as nossas enfermidades são consequência da quebra voluntária ou involuntária, conhecida ou desconhecida, de leis naturais. Essa mesma casa onde nós almoçamos, tem uma menininha de 1 ano com uma síndrome ainda indefinida e não se desenvolve nem motor, nem de forma motor, nem de forma mental. Às 10h30, então, ele me pegou ao final do culto e me levou até Campos. Assim que nós pegamos a estrada, ele disse: quero te fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte, eu já sabia que ele ia perguntar. Você acha que as doenças são por causa dos espíritos imundos? Eu disse: não. As doenças são consequência de causas naturais. Aí ele disse: é o seguinte, é que uma pessoa, assim, quer, e às vezes vai lá em casa orar, para expulsar os espíritos imundos da minha esposa. Eu disse: não deixe, expulse-a da sua casa. Porque a sua esposa já sofre muito com sua dor. Não é necessário que nenhum amigo de Jó venha dizer que a culpa é dela, porque a culpa não é dela. Não foi ela que permitiu que o espírito imundo, como diz tal pessoa, se alojasse no seu corpo. A sua doença vem de uma causa natural. E assim, nossa conversa foi desenvolvida. Por que eu digo isso? E por que temos que ir ao Evangelho? Porque nós somos amados por Deus. E de modo nenhum, nem didaticamente, Deus manda uma doença letal a nós. Deus não manda doença nenhuma a nós. São consequências de causas naturais. Porque Deus não manda uma doença ao filho amado que Ele tem, em quem Ele muito se compraz. Deus não é sádico, que manda uma doença para a gente aprender a viver. Absolutamente. Deus não fica no céu, ao nos mandar uma desgraça, se divertindo com a nossa dor. Esse Deus não é o Deus de Jesus. No entanto, é o que você ouve todos os dias quando liga a televisão. Todos os dias é a mensagem que você escuta. Provinda do diabo, para trazer dor a quem já sofre, a quem está com seus dias contados, com as suas horas contadas, num tempo de viver os seus últimos momentos de filha, naquele caso, de uma mulher, daquela mulher, filha, amada por Deus, fica se achando culpada. Onde foi que eu errei para Deus me castigar desse modo? E na mensagem eu disse, foi exatamente o que fizeram os amigos de Jó. Aí sim, Deus disse: eu vou matar esses pilantras. E Jó disse: não, Pai, perdoa-os. Não leve em conta a burrice, a maldade, a crueldade deles. E Deus então ouviu a oração de Jó. Há muitas pessoas que
que dão mais valor às obras do diabo, que são reais, do que o amor de Deus. Você é filho, filha, amado, amada por Deus. Essa condição inscrita lá dentro do seu coração, ninguém pode desalojar, manchar, ferir, tirar. Mesmo que a sua vida, por injunções naturais, por situações sociais, traga para você tempos de dor. Mas os tempos de dor não podem alterar a sua identidade. Você é um filho, uma filha amada por Deus. Eu posso dizer então, tome posse da sua identidade. Guarde-a como um tesouro de Deus para a sua vida. Alimente dessa lembrança que esse versículo traz. Eis aí, ou tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Seja essa a convicção retida no seu coração, hoje, quando tudo vai bem. Porque amanhã, quando você for mal, e aparecer os amigos de Jó, expulse-os. Não venha com essa, porque o que Deus me diz é que eu sou filho amado de Deus. Com essa convicção, vamos cantar. Eu vou continuar no Evangelho de Marcos. Se Deus quiser, domingo pela manhã, prosseguiremos. Este hino que vamos cantar agora nos faz também um convite a que declaremos que a nossa fé, até o fim, não importem as dores, as lutas, os temores, as labutas, é Cristo. Cristo que morreu por mim e que ao morrer na cruz garantiu a minha identidade. Eu só creio no meu Senhor. Eu só creio no nome do bom Redentor, não em nenhum outro nome, em nenhuma outra palavra, porque a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Que você possa cantar assim. Enquanto nós cantamos, nós faremos assentados. Se você, participando desse culto, dessa mensagem, sentiu no seu coração o desejo também de confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. E como Jesus Cristo ensinou e fez, ser então batizado, ser identificado com o Evangelho de Jesus e com o Jesus do Evangelho. Enquanto nós cantamos, eu lhe convido a vir estar aqui ao meu lado e depois eu vou orar por você. Nenhuma outra palavra eu darei. Apenas não posso deixar de lhe oferecer esse convite que vem da palavra de Deus. Identifique-se com Jesus. Seja parte da história de Jesus, da história que o Evangelho nos conta. Que esse princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja o princípio da sua vida, o fundamento da sua vida, a rocha em que você firma a sua vida em todos os momentos em que você aqui jornadear. Cantemos. E se é a decisão sua essa, aqui estou para abraçar você e orar então por você.
quero chamar aqui a Bianca Mendes Bittencourt, Pereira Bittencourt, né? A Bianca tem conosco participado aqui na igreja, hoje está com seu marido, a quem saudamos também, e ela deseja ser membro de nossa igreja. Ela foi membro de uma igreja em Campo Grande há algum tempo, deseja então filiar-se à nossa. Vamos escrever então aquela igreja, ver a condição que ela se encontra lá nesse momento e pedir a sua transferência aqui para a nossa igreja. Então os irmãos são favoráveis a que recebamos a Bianca Bittencourt como membro de nossa igreja por transferência, que levantem, por favor, as suas mãos. Muito obrigado. Contrários? Então, vou pedir aqui a Lourdes para vir aqui dar um abraço em você de recepção em nome de toda a nossa igreja. Bem-vinda, podem então se assentar. Queremos lembrar os irmãos, então, nosso culto amanhã, às 19 horas, pastor Alcenir prega. Na quarta-feira, também às 7 horas da noite, pastor Roberto Costa. Nosso programa de televisão, amanhã às meia-noite, ou 24 horas, terça para quarta-feira, e as outras programações da igreja. Mandarei informações aos irmãos ao longo da semana, para que todos possam estar informados sobre como podem participar da vida da igreja, viver o Evangelho, os dias todos da semana. Vamos então orar agora nessa forma, como está planejado, esse desejo então de sermos abençoados com a paz de Deus, que nos dê um bom resto de noite e daqui a pouco o sono reparador, porque amanhã tudo começa de novo.